que você acha de ter como aumentar o seu processador em 500%, o processador do seu computador? Fica aqui no vídeo para saber mais. Fala gente, sou o Calil aqui, trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou explicar o que está escrito aqui no título. PCM, como ele pode mudar a questão de processamento de computador. Então vamos começar aqui, eu tenho um roteirozinho para passar para vocês. Esse tema é de um artigo científico da Yop Science, é um roteiro, chama assim, Roteiro de 2022 sobre computação e engenharia neuromórfica, né, que é um tema que eu estou estudando. E ele é dividido em 31 capítulos, como você pode ver lá. Depois, se quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem esse artigo. Então eu vou trazer para vocês capítulo por capítulo, que é, tipo assim, toda quarta-feira trazer sempre essa programação, trazer um artigo científico. Então vamos lá. Tem 31 capítulos, vou trazer o capítulo 1, que é PCM. Então vamos lá. O que é o PCM? Que é memória de mudança de fase. Ele é um dispositivo que imita a memória RAM. Tipo assim, onde ocorre, tipo, sabe, a memória RAM é onde ocorre todo o processamento. Por exemplo, você tá lá, você vai lá no... Por exemplo, você tá mexendo aqui no computador, tudo certinho, no celular. As coisas que está processando de segundo plano, precisa de uma memória. Não é, tipo assim, uma memória para armazenar, que nem armazenamento. É preciso de uma memória para rodar essas coisas. Então, para isso que serve a memória RAM. E esse dispositivo PCM também é conhecido como memória RAM perfeita, mas de modo não volátil. Então, tipo assim, é um modo... Existe, as memórias são modo volátil e não volátil, mas o destaque disso por exemplo, o destaque desse PCM é porque ele alterna entre estado amorfo e estado cristalino. O que seriam esses estados? Seria mais ou menos assim, vou te explicar. O estado amorfo, ou fase desordenada, é quando o material PCM possui uma alta resistência elétrica. E o estado cristalino, a fase ordenada, o material possui uma baixa resistência elétrica. Então, aqui o PCM não requer uma etapa de apagamento. Por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa, vamos lá, um exemplo que tem ontem. Ontem eu fui assistir a série The Last of Us. Primeiro eu baixo, né, no computador pirata mesmo, não tem muito esconder. Vou lá, baixo pirata. E para você baixar pirata, tudo mexendo no navegador, exige memória RAM. Mas, por exemplo, fui lá, baixei tudo e fechei o arquivo. Aí tem que ir lá, apagar tudo aquilo lá e começar outro, entendeu? Pode deixar resquícios. Então, é bem mais complicado a memória. Tipo assim, hoje as memórias são rápidas comparado a quando o homem foi para a Lua, que é em 1963, tudo. Acho que era tipo 8 KB, 16 KB de processamento. Era um negócio tipo assim. O tamanho da minha casa é muito maior, o tamanho da kitnet é muito maior, mas processando 8 KB, entende? Por causa que foi diminuindo, tipo assim, o diferencial dos processamentos hoje, porque foi diminuindo o tamanho do processador, o tamanho dos transistores, o tamanho dos resistores foi diminuindo, porque foi quando menor a distância física, menor, tipo assim, tem que passar a corrente, mas consegue processar mais, entende? E aqui, o PCM não requer uma etapa de apagamento, separado ao alterar as informações armazenadas de 1 para 0 ou de 0 para 1. Portanto, o PCM pode ser alterado por bits e muito mais rápido para ler e gravar dados. Entende? Então você não precisa ficar alterando toda hora, porque ele só vai alterando os bits, porque os bits trabalham 0 e 1, é sistema binário. Já pesquisei sobre isso, por exemplo, o computador, ele só trabalha 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então você vai lá, por exemplo, quando você programa, muitas vezes, depois teve uma época que eu programei um aplicativo, só para aprender como tipo assim, é bem simples mesmo, tipo, você clica no botão e vai para um link no navegador, mas toda vez que você vai programar, você escreve por letras. Então, tipo assim, não é como você vai programar, tipo assim, você vai lá, escreve por letras, como aparece 0 e 1, tipo assim, existe por trás de todas aquelas letras, por trás de toda aquela programação, tem a parte 0 e 1, 0 e 1, por isso você tem que ir testando, sempre tem que ir testando. Mais ou menos assim, você vai lá, escreve código e testa, para você ver, porque tem aquelas piadinhas de programador, praticamente 80%, 70% do seu código, do tempo da sua programação é você consertando o erro. 5% é escrevendo o código e os outros 25% é pesquisar. Quer ver, tem até o site aqui, nossa, esse aqui é piadinha boa. Cadê? Aqui, no Stack Overflow, que lá é tipo assim, um blog como fala, é o blog dos programadores. É que hoje tem um ChatGPT, né, também, mas tem muita gente que fala que ele dá um código muito lixo, não passa um código ainda muito bom. Mas ainda é uma máquina, se a gente mudar o hardware e colocar uma engenharia neuromórfica lá, pode rodar diferente, né? Isso aí é o que muitos dizem na parte de engenharia neuromórfica, que
que é algo interessante. Por exemplo, imagina você pegar o ChatGPT e colocar sinapse nele. A sinapse é que faz diferença, né, pra gente. Tipo assim, o que faz a gente ser ser humano, aprender todo dia, são a neuroplasticidade que a gente tem nas sinapses, que o gestor de memória pode gerar. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, tá, 5.17, vou anotar esse tempo. Vou colocar aqui para vocês, aqui no banner, o que é o resistor de memória, que eu falo aqui no vídeo. Beleza? Então vamos continuar aqui com o assunto. Ó, aí beleza, o PCM, lembra? PCM, mudança, é memória de mudança de face. Sempre, assim, eu coloquei tudo, traduzi tudo em português para entender melhor. Ele é 500 a 1000 vezes mais rápido que uma memória flash normal. Memória flash é a memória RAM que a gente usa. Tecnologia PCM também pode oferecer armazenamento não volátil econômico, de alto volume e alta densidade em uma escala incomparável. Entendeu? Então esse é o tchan, tipo assim, dessa engenharia neuromórfica. O negócio é o cara quer juntar uma alta capacidade, nosso cérebro tem alta capacidade, com gasto de pouca energia. Então esse é o ponto, tipo assim, da engenharia neuromórfica. Alta capacidade, porque o nosso cérebro tem alta capacidade. Vamos lá. Tudo que a gente tá aqui, ó, tudo aqui em volta. Computador, monitor, celular que tá gravando, a luminária, tudo é projetado pelo cérebro, mano. Sai do cérebro e é projetado. Muitas vezes pode ser, copiou de alguma coisa ou outra, mas é tudo projetado. Então, a gente tem uma alta capacidade mesmo. E a gente gasta pouca energia, tipo assim, 20 watts. Eu fiz um post sobre isso no Instagram, que eu falo que, tipo assim, o computador do IBM tentar, tipo assim, juntar milhares de processadores de computador para conseguir simular 10 a 16, 10 elevado a 16 sinapses. Acho que era isso, tipo assim, que é o tanto de sinapses do ser humano. E simular, são 82 bilhões, B de bilhões de neurônios que a gente tem. É mais ou menos isso. Então, para você conseguir, a IBM conseguir simular isso em processador de computador mesmo, processador de computador, ocupava um espaço de 280 metros quadrados, tipo assim, é um negócio absurdo, é uma casa enorme, 280 metros quadrados, tipo assim, só com máquina rodando, entendeu? Rodando, não parando de rodar. É por causa que o processamento é linear, entendeu? Você tem que pegar tudo que você já viu para continuar. Você não pode pegar, tipo assim, de um ponto e ir, de outro ponto e ir. Por isso que acho que gasta 25 megawatts, enquanto o cérebro gasta 20 watts. É um bagulho, assim, muito absurdo, muito absurdo. Ó, vamos lá. Aí, voltando aqui, ó, o PCM, ele realiza 3 coisas. Capacidade de armazenar em 2 níveis de valores de condutância, de maneira não volátil. Capacidade de atingir um contínuo valor de resistência, capacidade de armazenamento analógico. Propriedade cumulativa decorrente da cinética de cristalização. Tá, vamos lá. O que seria esses 3? A capacidade de armazenar 2 níveis de valores. Por exemplo, não é só aquele 0 e 1, entendeu? Como estava aqui em cima mesmo, eu acabei falando para vocês, passa alta resistência ou baixa resistência, entendeu? São 2 níveis de valores, de contanto, tipo assim, passou tipo assim, uma corrente que gerou resistência, tipo assim, ele armazena, deu alta resistência, armazena dá de um jeito, baixa resistência dá de outro jeito. Não sei se vocês conseguem entender muito bem. É um pouco complicado esse assunto, mas ele armazena, por exemplo, que nem o cérebro, que é a última coisa que passou, isso é interessante, tipo assim, a última corrente que teve no cérebro é meio que armazenado, vai lá pro DNA, o DNA traduz isso aqui para conseguir, tipo assim, manter que essa corrente continue passando, porque a gente é feito de íons. Tipo assim, a nossa inteligência é a princípio por íons, tipo assim, a gente tá falando, pensando, analisando, tem a base em íons, tipo assim, a despolarização da neurônio, entendeu? Essa é a base. Então, você precisa tudo isso, uma cadeia enorme para conseguir pensar, analisar, falar, entende? Aí o valor contínuo da resistência, tipo assim, existe 2 tipos de capacidade no computador, tem a parte analógica e a parte digital. Essa parte eu não sei muito, não consigo te explicar muito ao certo. Mas existe uma dificuldade, eu já li sobre isso, que os computadores hoje, a dificuldade é você pegar aqueles resistores de memória, tudo, e juntar com a capacidade analógica e digital. Parece que hoje é uma grande dificuldade dos pesquisadores hoje em dia, mas eu não consigo te dizer o porquê disso. Vou trazer um vídeo sobre, vou anotar até aqui, capacidade analógica e digital. Tá, beleza. E vamos lá. E para que serve tudo isso? Tudo isso que eu te expliquei, porque eu expliquei um monte de coisa, uns assuntos muito estranhos, tipo assim, PCM,
alta resistência, baixa resistência, memória de flash, valor de condutância, cinética, cristalização, amorfo e cristalino. Por exemplo, hoje em dia, já é interessante, tipo assim, já é de interesse como empresa da IBM, como eu acabei citando para vocês, tipo assim, de outro exemplo que eles trabalharam no projeto, da Samsung e Intel, de fazer uma hibridização de uma arquitetura híbrida em que os chips de memória PCM são usados para armazenar pesos sináticos de maneira não volátil, enquanto o computador é executado em chip lógico empilhado. Tipo assim, para conseguir melhorar, por exemplo, como que nem eu falei para vocês, o PCM ele é de 500 mil vezes mais rápido que uma memória flash normal. Mas existe várias, tipo assim, vários empecilhos ainda, tipo assim, não tem como já colocar de uma vez, entendeu? Tipo assim, existem muitas coisas boas desses novos processamentos que a gente está desenvolvendo, que a ciência está desenvolvendo, mas ainda existe algumas coisas que não consegue colocar ainda em prática. Por exemplo, para você fazer o PCM em larga escala é muito difícil ainda, porque não é muito fácil, entendeu? Para as fábricas hoje em dia, você ainda não desenvolveu um método de ser mais fácil, tipo assim, mais dinâmico, assim, para algo de larga escala, entende? Tem que ser ainda um por um, ainda tem essa dificuldade. Então, o que estão vendo, tipo assim, a IBM, Samsung e Intel, que são grandes empresas na parte de tecnologia, é juntar os dois ainda, tipo assim, consegue colocar uns chips lógicos, que nem a gente usa as memórias flash normal, que é a memória RAM, com o PCM para aumentar a memória RAM, conseguir fazer mais rápido. Porque querendo ou não, ainda existe um negócio chamado que é o limite físico. Por exemplo, o cérebro ele armazena e processa dados. A gente tem um lugar para armazenamento e outro lugar para processar dados. Então, por exemplo, você pode aumentar o que for, pode colocar um monte de PCM, que é memória, vamos lá, sempre lembrando, memória de mudança de fase, memória de mudança de fase, PCM. Então, sempre vai ter um limite físico, não tem como, você pode colocar quantos PCM você quiser, mas vai ter um limite físico, porque esse limite físico ainda vai gerar latência da memória RAM. Você pode, por exemplo, é interessante agora para diminuir essa latência, colocar esse PCM porque é uma memória RAM perfeita, entendeu? Que é algo que, tipo, consegue fazer algo não volátil. Então isso já dá uma diferença do caramba. Então, terminando aqui o vídeo de hoje, melhorando assim os processamentos de computadores e diminuindo o consumo de energia, né? Sempre o foco que a gente tem, por exemplo, que eu estava falando, eu acabei de falar para vocês, o foco desse desenvolvimento de aparelhos é o que? Aumentar o processamento, aumentar a capacidade, porque cada vez mais a gente vai exigir mais capacidade, a gente vai ter, por exemplo, a internet das coisas, vou falar aqui no próximo tópico, mas a internet das coisas, tipo assim, todo artigo científico que você pega em engenharia neuromórfica, que eu estou pegando alguns, lá no final ele fala, quando fala lá no final, que é assim, vou pegar aqui para vocês e falar, tem o... rapidinho, cadê? Por exemplo, porque é dividido em várias partes dos artigos científicos. Ele é dividido em abstrair, introdução, resultado, discussão e métodos. Eu acho que em discussão ele traz, tipo assim, vou pegar aqui pra vocês. Em discussão, tipo assim, aqui, bem aqui mesmo, tem um artigo científico que eu tava lendo, na discussão, que é o final do artigo. Ele fala que, em resumo, apresentamos isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí aparece, a rede de resistores de memória têxteis de ultra baixa potência poderia fornecer novas direções de desenvolvimento de eletrônica de computação neuromórfica reconfigurável e vestível inspirada no cérebro para aplicações inteligentes da internet das coisas. Então, essa parte aqui, internet das coisas, é uma parte, tipo assim, quando você vai lendo os artigos científicos, você vai pesquisando sobre engenharia neuromórfica, você fala que tudo, tipo assim, todo mundo está pesquisando com o intuito de melhorar a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Tipo assim, uma geladeira que pensa, fogão que pensa, entendeu? Uma máquina de lavar, tudo programado. Tipo assim, você vai lá, vai pelo seu celular, você fala, não, quero que você deixe gelando 30 minutos, tipo assim, não consigo te dizer como seria a internet das coisas. Mas o que alguns exemplos que já tem hoje, por exemplo, eu tive um professor que comprou uma lavadora da Samsung e ele falava, ele tava, por exemplo, ele dava aula na minha cidade, e depois para chegar na cidade dele, eu levava mais ou menos meia hora, 40 minutos. Ele pegava, falava assim, não, pode lavar. E aí colocava no celular para lavar, e aí quando chegava em casa já tava lavo e seco, entendeu? É um negócio tipo assim, disso pra mais, entendeu? Com essas tecnologias que tá desenvolvendo daqui 10, 15 anos, vai ser algo comum até, tipo assim, você pegar, você tá na rua, fala, não tem que lavar a roupa, você vai lá, coloca pra lavar a roupa, ou você vai sair, e vai lá, já lava tudo,
Entendeu? Então isso é um exemplo. Mas a maioria das coisas hoje em dia são focadas, tipo assim, dessas pesquisas que eu tô falando pra você, de PCM, todas essas coisas, é focado na internet das coisas. Aqui, ó, vou trazer pra vocês aqui, ó, pra terminar o vídeo, já deu 15 minutos, ó. Os aparelhos neuromórficos estão visando a internet das coisas, dispositivos vestíveis, casas inteligentes, inteligência artificial, visando sempre a diminuição do consumo de energia. Como tá falando agora, entendeu? Então esse é o último tópico aqui do vídeo, que estava falando, por exemplo, coisas vestíveis, que nem tá aqui esse artigo científico fala. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre esse artigo. Que existe, tipo assim, você pega esse gestor de memória que eu falei já no outro vídeo que tem aqui. Se quiser pesquisar aqui no canal tem, mas vou deixar um card. E aí nesse card, nesse vídeo eu falo, tipo assim, o que é esse resistor, por que ele é tão interessante, porque ele imita um neurônio, mano. Porque você pega, ele vai imitar um neurônio. É um negócio muito, assim, um negócio muito complicado, não é tão simples assim. Aí vai lá, imita e você consegue colocar no processamento, mano. É um negócio incrível, vai. É um negócio incrível, eu acho incrível. Tem como, casa inteligente, você chega assim, vai acendendo as luzes, vai colocando as luzes, cor que você quer, tem milhares de cores. Aqui só tem uma, ó. Isso aqui só tem cor branca. Aí tem que trocar de lâmpada pra colocar uma cor amarela pra higiene do sono, mas. Entendeu? Mas mesmo assim, mano, é nesse nível. É nesse nível do conteúdo. Então, ó, é por isso, acabou aqui. Aí se você tiver, por exemplo, alguma dúvida, manda pra mim aqui ou no meu Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. Manda mensagem lá que eu vou te responder. Tipo assim, Carlinhos, eu não entendi isso aqui, como poder fazer? Se quiser dar uma dica de algum conteúdo, tipo assim, que você viu na internet, a gente poderia comentar aqui no canal, porque é algo, assim, algo envolvido com parte, tipo assim, tecnologia, inteligência artificial, casa inteligente, engenharia, todos esses focos, é foco em tecnologia, entendeu? Então se tiver algum assunto assim interessante, traz aqui no canal, aqui comentários, que eu vou ler todos, vou respondendo tudo. E acho que seria isso. Do mais, não tem mais nada pra falar pra vocês. E até a próxima.